Olá, muito boa tarde. Ora, bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Exatamente, boa tarde. Não é muito boa tarde para muitos, e para mim, inclusive, é por causa desta situação dos incêndios. Só constrangimento. Boa tarde a todos. Preparados? Mas tem que ser, temos que nos preparar. É uma aula muito importante, ok? Não se esqueçam aquilo que eu já vos tinha dito na quinta-feira passada. Esta é a aula mais reprovada na Drivebox. Normalmente é uma aula que vocês precisam mesmo de praticar muito para passarem na avaliação. Sendo também que, em termos de exame teórico, regra geral, a existência de reprovação é sinalização, sendo que dentro da sinalização, a sinalização vertical proibição, que é o que vamos dar hoje, sinais de proibição, ou uma da sinalização que vamos dar hoje, é das mais erradas. Por isso, peço o máximo de atenção possível, ok? E dentro de mais ou menos de um minuto iniciamos, porque é uma aula um bocadinho extensa, que há muitos sinais que vocês vão ver que vamos perder um bocadinho com eles, vamos estar ali, lá está, a mostrar-vos aquelas coisas escondidas que vocês precisam, que diretamente não está visível, não é? Ok? Portanto, concentrem-se ao máximo, principalmente neste início da aula, porque sem dúvida que são os sinais mais errados, sinais de proibição, ok? Já agora, alguém tem alguma dúvida? Para além do boa tarde, o fim de semana foi porreiro? Ok, o Guilherme sim, muito bem. Ótimo. Muito bem, já estamos aqui 15. Possivelmente vão entrar mais pessoal, mas vamos já. Ok, portanto, também dar um cumprimento a todos que possam estar a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, ok? Portanto, deixem comentários, partilhem, ok? Deixem likes, etc, etc, etc. Ok? Ora bem, vamos então iniciar. Já passou mais ou menos o tal minuto. Continuamos na sinalização e para nos situarmos, como vocês estão a ver aqui, vão-me dando feedback se estão a ver tudo direitinho. Já estão a ver a hierarquia novamente? Certo? Ok, ótimo. Pronto, muito bem. Portanto, vamos sempre tentando me dar esse feedback. Às vezes acontece eu estar aqui a mudar e vocês não conseguirem ver. Pronto. Reparem, vamos então, está aqui na sinalização vertical. Ok? E como eu disse, esta parte da hierarquia e o quadro seguinte, deixem-me ver se está aqui, exatamente, muito bem, eu vou-vos mostrar todo o início dessas aulas, ok? Guilherme, faz refresh, por favor. Os outros, está tudo ok? Estão a ver já? Eu já mudei de página, conseguem ver? Ok, pronto. Ok, ótimo. Então, às vezes, precisam de um bocadinho de delay, é normal que às vezes eu mude. Pronto, obrigado então. Portanto, estamos nos sinais verticais, ok? Portanto, a quinta sinalização da hierarquia, agente, sinais temporários, mensagem variável, sinais luminosos, sinais verticais, marcas rodoviárias. Portanto, sinais verticais, quinta sinalização da hierarquia. Os sinais de perigo, como vocês estão a ver aqui, e os sinais de regulamentação, o início, sendo que dentro dos de regulamentação só demos os sinais de cedência, foram então dados na aula 3. Hoje, aula 4, estão aqui os objetivos. Ou seja, vamos terminar os sinais de regulamentação. Falando nos sinais de proibição, falando nos sinais de obrigação, falando nos sinais de prescrição específica, sendo que dentro dos de prescrição específica ainda existe mais 3 subclasses. Sinais de seleção de vias, sinais de afetação de vias e sinais de zona. Ok? Portanto, estes são os objetivos da aula.
Passando desde já para os sinais de proibição, e temos aqui já alguns exemplos, e como vocês estão a ver aí, o formato normal será o redondo, todos eles serão redondos, e depois terão aquele aspecto vermelho, ok? Sendo que os que depois vão ser na mesma de proibição, vão nos indicar fim de proibição, serão assim pretos e brancos, ok? Portanto, isto é o formato normal, certo? O redondo vermelho, preenchido ou não preenchido, com inscrições lá dentro, como vamos ver, e depois teremos os que são na mesma de proibição. Portanto, se vos perguntarem, este sinal é de proibição. O que é que ele indica? Fim da proibição. Reparem, voltamos sempre àquela, entre aspas, velha história daquilo que eu vos falei no início dos sinais verticais, em que eu vos exemplifiquei bem. Quando a pergunta é de, eles querem saber a classe, se é de perigo, se é de proibição, se é de regulamentação proibição, se é de regulamentação cedência de passagem. O nome deles será sempre aquela parte a negrito. Isto é um nome. E o que ele indica será sempre esta parte aqui. Portanto, não se esqueçam de que é que ele é classe. Este sinal é de proibição. O nome dele é sentido proibido. O que ele indica, isto que está aqui. Não se esqueçam, obviamente e principalmente, nestes sinais verticais, desde os de perigo que já demos na última aula, aos de regulamentação cedência e, a partir de agora, aos de regulamentação proibição. Todos estes sinais de proibição, como vocês estão a ver aqui na página anterior, transmitem aos utentes a interdição de determinados comportamentos. Ou seja, pode ser interdição de circulação, pode ser de determinados, por exemplo, proibidos de ultrapassar, como pode ser proibido aquele veículo circular, como pode ser proibido utilizar o sinal sonoro, como pode ser proibido passar, ok? Portanto, é este tipo de situações que vocês ou que vamos ter aqui a partir do momento que nós comecemos um a um a dizer esta sinalização. E temos os dois primeiros, que um deles diz sentido proibido, e o sentido é proibido, e quando o sentido é proibido e tem este aspecto que vocês estão a ver aí, significa que nós não podemos circular naquele sentido. Ou seja, se temos este sinal, nós não podemos ir para lá, mas podemos vir em sentido contrário. Por isso é que se diz sentido proibido. Não podemos circular no sentido da orientação do sinal, mas podemos circular em sentido contrário. Ok? Por isso é que de um lado da via terá este sinal proibido e do outro lado da via vai ter um sinal que nós vamos dar na aula da manhã, que é o quadrado com a seta branca, que nos indica sentido único. A via só tem um sentido. Pode ter várias vias de trânsito, são todas no mesmo sentido. Habituem-se a esta expressão. O sinal proíbe a circulação no sentido da orientação do sinal. Proíbe o trânsito naquele sentido. E proíbe o trânsito a quê? A todos os veículos. Permite a circulação em sentido contrário. Reparem, a via é de sentido único. Onde está o sinal, podem circular veículos em sentido contrário. Enquanto que se for este, o segundo, simplesmente quer dizer que o trânsito é proibido. Ou seja, tanto é proibido naquele sentido como em sentido contrário. E o que nós unicamente podemos, ou seja, podemos passar para além do sinal se formos peões. Portanto, em termos de veículos, não está permitida a circulação de nenhum veículo, só pode circular para lá e para cá peões.
a proibição de transitar em ambos os sentidos. E depois começam aqueles que normalmente e principalmente vocês começam a confundir. Vocês olham aqui para dentro e veem um automóvel. Certo? Mas não se esqueçam daquilo que nós falamos. Que quando se fala, reparem, aqui diz mesmo, e começando só pela primeira parte do nome, trânsito proibido de automóveis. Vocês não se podem esquecer, e eu já falei nisto quando nós falamos no veículo, assim como quando nós falamos em veículo, existe veículos com e sem motor, quando nós falamos em automóveis, vocês não se podem esquecer que estão-se a referir aos automóveis ligeiros e pesados. Não é olharem para a imagem e verem que aqui parece um desenho de um automóvel ligeiro e dizer o pesado, um automóvel pesado, pode circular. Não pode. Todos os automóveis, ou seja, é proibido a todos os ligeiros e pesados. E reparem que aqui diz mais, diz motociclos com carro. Então, quando eles dizem isto, motociclos com carro, é mais fácil vocês pensarem assim, todos os motociclos, melhor, todos os veículos que tenham mais de 2 rodas. Ou seja, este sinal, reparem, proíbe a todos os automóveis e a todos que tenham mais 2 rodas. Se falar num motociclo com carro, se falar num triciclo que tem 3 rodas, se falar num quadriciclo que tem 4 rodas, não podem circular. Só podem circular perante este sinal veículos de 2 rodas ou peões. Veículos de 2 rodas. Exatamente, velocípedos, 2 rodas, podem. É isto que vocês se esquecem e vocês erram. Porque eles não vão perguntar, atenção nos sinais de proibição, eles não perguntam só quem é que está proibido. Eles perguntam, estou a conduzir um velocípedo, estou a conduzir um motociclo simples, 2 rodas. Posso passar para além do sinal? Posso, porque tenho 2 rodas. Portanto, eles não perguntam só qual é o nome do sinal, não perguntam só o que ele indica, perguntam também os que estão proibidos e perguntam também quem é que pode passar para além do sinal. E por isso é que vocês erram isto, porque se esquecem, porque não querem saber. Quando se fala em motociclo com carro, nós vamos ver um tema que vamos falar nisso, é aqueles motociclos que têm aquela cesta de lado, que leva mais uma pessoa, isso chama-se motociclo com carro. Ok? Percebeste? Isso é que é um motociclo com carro. E passa a ter 3 rodas, porque tem aquela cesta que leva uma roda mais ao lado. Ok? Isso é que é um motociclo com carro. Portanto, para vocês perceberem melhor, este sinal proíbe o trânsito a todos que tenham mais 2 rodas. Ou seja, todos que tenham 3 ou mais rodas. Permite circular a veículos de 2 rodas. Seguinte. Trânsito proibido automóveis pesados. Reparem, muito importante isto. Pesados. E vocês pensam, ok, eu aprendi que automóveis pesados, existem automóveis pesados de... Isto aqui está mal. Ok? Isto está mal. Já vamos ter que alterar. Ok? Exatamente. Só para aquilo que eu estou a dizer neste momento. Aqui e aqui. Automóveis vocês conhecem de passageiros e de mercadorias. E é isto que vocês têm que pensar. Portanto, este sinal proíbe a todos os automóveis pesados, ou seja, pesados de mercadorias e pesado de passageiros. Isto é o que está correto, é o que eu estou a escrever agora. Portanto, ignorem isto que está aqui. Automóveis pesados de mercadorias, automóveis pesados de passageiros. Quer dizer que todos os ligeiros podem,
Quer dizer que os motociclos podem, ok? Todos os pesados é que estão proibidos. Aqui sim, e mais uma vez, aqui houve uma falha. Já tínhamos detectado isto, mas este ainda é o antigo, ainda não está corrigido. Okay? Portanto, o sinal está bem, a indicação é que está mal. Quando temos este símbolo, e que vocês vão ver aqui também aqui embaixo, ok? Quando existe este símbolo aqui dentro, isto refere-se a automóveis de mercadorias. E aqui sim, vocês têm que pensar o quê? Têm que pensar que existem automóveis de mercadorias, existem ligeiros de mercadorias e existem pesados de mercadorias. Portanto, se sair-vos este sinal, deixa-me aqui já apagar porque está aqui meio riscado. Ok. Portanto, se vos sair este sinal, vocês dizem aqui sim mercadorias. Ou seja, automóveis ligeiros de mercadorias e automóveis pesados de mercadorias. Ou seja, se for um ligeiro de passageiros, pode. Se for um pesado de passageiros, pode. Se for um motociclo, se for um velocípede, se for um tração animal, pode. Os que não podem são os de mercadorias. Existem automóveis ligeiros de mercadorias e existem automóveis pesados de mercadorias. E isto é muito importante. Basicamente, desculpem lá, que isto, eu queria sublinhar isto e arrastar. Basicamente, o que está aqui em cima é daqui, não é? Pronto, era deste sinal. Isto foi trocado. Certo? Estão a entender e já perceberam porque é isto que vocês erram. Porque vocês esquecem-se. Portanto, se a pergunta for, está proibido, só vos vou dar um exemplo, está proibido somente automóveis pesados de mercadorias? Errado. Porque não é somente ou apenas automóveis de pesados de mercadorias, é a todos os automóveis de mercadorias. Não é apenas ao pesado ou apenas ao ligeiro de mercadorias, é a todos os de mercadorias. Ok? Depois, um pesado de passageiros, um autocarro. Maria, um autocarro dos transportes públicos é um pesado de passageiros. Ok? É um pesado de passageiros. Depois, temos este, reparem, tem o símbolo de mercadorias e tem um peso. Sendo que os sinais que vos saem em relação ao peso referem-se sempre ao peso total. Portanto, reparem, pela imagem de cima, por esta imagem aqui em cima, nós dizemos, lá está, automóveis de mercadorias. Ligeiros de mercadorias, pesados de mercadorias. Pela imagem, pelo o número que tem em baixo, 3,5 toneladas, como se refere a peso total, então nós dizemos está proibido o trânsito a veículos, ou desculpem, a automóveis de mercadorias com um peso total superior ao indicado por baixo. Portanto, é vocês saberem que este peso refere-se ao peso total e este símbolo representa automóveis de mercadorias. Portanto, a todos os automóveis de mercadorias com peso total àquele inscrito no sinal. Depois, e agora estou aqui só a apagar, temos este aqui, que é o único que tem o homenzinho e o capacete. Não tem que confundir. Sempre que vocês olharem para este tipo de sinalização e tiver lá o homenzinho e o capacete, que é o único, vamos já mostrar outro, que representa motociclos simples, ou seja, motociclos de duas rodas. Sempre que ouvirem falar em motociclos simples, não tem nada a ver com a cilindrada. Tem a ver com o número de rodas. Simples quer dizer que tem duas rodas. E depois, reparem que às vezes vocês confundem os três. Desculpem lá que eu passei aqui para baixo muito rápido. Vocês confundem aquele com estes dois, mas não tem nada que confundir. Porque mais nenhum tem o homem em cima do motociclo e o capacete. Portanto, não tem nada a confundir. Sendo este, que vocês veem aqui um motorzinho, é o trânsito proibido a ciclomotores.
Este é trânsito proibido a velocípedes. Ok? Entendido isto? Qual, Juliana? O do moto? O da mota? Sim. O único da mota, o único sinal de proibição relacionado com motociclos, ok, diretamente, é este. E é o único que tem o homem e o capacete. Portanto, é este. Exatamente. Um ciclomotor não é nada mais, nada menos que um motociclo com menos de 50 centímetros cúbicos. Daquelas motocicletas que andam aí. Isso é que é um ciclomotor. Aquelas tipo motorizadas. Ok, Pedro? Pronto. Portanto, este é motociclo, porque tem o homem e o capacete. Se repararem, estes dois aqui, um é só, não tem o homenzinho, portanto, mais nenhum destes tem um homenzinho. Este tem ali um motor, parece um motorzito ali, ó. Aqui. Okay? Reparem, conseguem perceber a diferença entre este e este. Este é para ciclomotores. Este é para velocípedes. Melhor? Portanto, ciclomotores é aquelas motorizadas. Velocípedes é bicicletas. Ok? Depois, e atenção a este, que não é tratores. É tratores agrícolas. Veículos agrícolas. Trator, se falar só em trator, é a parte da frente do caminhão, aquela cabine. Isso é que é um veículo trator. Portanto, se a pergunta for este sinal proibido a tratores, errado. Proíbe a tratores agrícolas, veículos agrícolas. Tem que dizer veículos agrícolas, tratores agrícolas. Tem de dizer. Para não caírem na ratoeira, ok? Está interdito a tratores? Não. Está interdito a tratores agrícolas, veículos agrícolas. Está bem aqui sublinhado. Tem que dizer agrícolas. Depois, trânsito proibido a veículos de tração animal. Trânsito proibido a carrinhos de mão. Uma pessoa. Trânsito proibido a peões. Trânsito proibido. E eles não podem circular. Não tem nada a ver com atravessar a via. Eles não podem circular. Ok? Isto, qualquer proibição que vocês estão a ver aqui, é que esses veículos não podem passar para além do sinal. Estão proibidos de circular. Trânsito proibido a cavaleiros. E trânsito proibido a veículos que atrelem reboque. Ou seja, se tiver um ligeiro com reboque, um motociclo com reboque, um pesado com reboque, independentemente de ser de mercadorias ou de passageiros, certo? Maria, é a cilindrada. Motociclo tem uma cilindrada, regra geral, superior a 50 centímetros cúbicos. Embora hajam com menos. Mas todos os que têm menos de 50 centímetros cúbicos são chamados de ciclomotor. Como é que vocês às vezes podem distinguir um motociclo com menos de 50 e um ciclomotor? O motociclo com menos de 50 tem uma matrícula normal, como um ligeiro. Um ciclomotor, a matrícula é amarela e normalmente tem a matrícula camarária. Diz LSD e o número, que é de Lousada, ou diz PR Porto e o número. Ok? Mas ciclomotores são veículos, são motociclos com menos de 50 centímetros cúbicos. Tem a ver com a cilindrada deles. Ok? Certo? Isto é o essencial, Maria. Não precisas saber muito mais do que isso. Pronto. Voltando aqui, que este é importante. Reboques. Portanto, independentemente de ser um ligeiro com reboque, um pesado com reboque, independentemente de ser de mercadorias ou de passageiros, ou até ser um motociclo, qualquer veículo que atrela um reboque não pode passar para além do sinal. Esta representa isto. Porque existe outro, que é este, em que aqui você já vem a traseira do veículo trator e vem o reboque. Lá atrás
só com imagem de reboque, é todos que atrelam reboque. Aqui, para lá do sinal, não podem transitar veículos com um reboque de 2 ou mais eixos. O que é isto? 2 ou mais eixos. Rodados. Um carro normal tem o eixo da frente e o eixo de trás. E depois atrelamos um reboque. E o reboque, às vezes, esse reboque só tem um rodado. Se tiver um rodado, perante este sinal, vai poder, a partir do momento que no reboque tenha 2 ou mais rodados, vocês olham para o reboque, né? Imagina que temos aqui um reboque, certo? E há aqueles reboques só tem aqui um rodado. Mas depois há aqueles reboques que vocês veem e que têm, por exemplo, um rodado, outro rodado, ok? E tiverem então 2 rodados atrás, este já não pode. 2 ou mais eixos. Isto é chamado um eixo. Um carro normal tem o eixo da frente e o eixo de trás. O rodado da frente tem 2 rodas e o rodado de atrás tem outras 2 rodas. Entenderam o que é o eixo? Certo? Portanto, o outro é todos os veículos que atrelam reboque. Este é só aqueles que atrelam reboque com 2 ou mais eixos. Ok? Com 2 ou mais. Com 2 já é proibido. Depois estes 3, este trânsito proibido a veículos que transportem mercadorias perigosas, e tem só ali a casota cor de laranja. Este já é produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. Trânsito proibido a veículos que transportam produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. E este, trânsito proibido a veículos que transportam produtos suscetíveis, ou seja, que possam poluir as águas. E depois, para piorar um bocadinho as coisas, eles começam-nos a juntar os sinais, imagens lá dentro. Reparem, vamos ter que voltar outra vez um bocadinho ao início. O que era este? Este era todos com mais de 2 rodas. Certo? Este motociclos simples. Certo? Ou seja, motociclos de 2 rodas. Certo ou errado o que eu estou a dizer? Lembram-se disto ou não? Falamos agora, é fácil. Ou seja, o que é que pode? Exemplos de veículos que podem. Digam. Mesmo que saia a asneira. Então, está proibido a todos com mais 2 rodas e está proibido aos motociclos simples, aos motociclos de 2 rodas. Quem é que sobra? Quais são os que sobram? Velocípedes, ciclomotores, exatamente, veículos de tração animal, são os que sobram. Perceberam a ideia? Estão a perceber isto? É que eles jogam com isto tudo. E vocês têm que mesmo que interpretar isto. E têm que pensar um bocadinho, não é tentar responder, que vocês às vezes gostam de ser rápidos e não gostam de ser e não são eficazes. Peões também. Se não houver mais nenhum sinal a proibir, peões também podem circular. Ok? Entendido? Repare, depois, este é todos de mercadorias. Ligeiro de mercadorias, pesado de mercadorias. E este é a todos que atrelem reboque. Eles põem um automóvel ligeiro de passageiros com reboque. Ok, ligeiro de passageiros pode, porque está proibido a de mercadorias. Mas diz atrela reboque. Se atrela reboque já não pode, porque atrela reboque. Estão a perceber ou não? Mesmo? Depois tem que fazer. A todos os mercadorias e a todos que atrelam em reboque. Olha aqui. A todos com mais 2 rodas, a todos os motociclos simples e a todos os veículos de tração animal. Ou seja, sobra o peão, o ciclomotor e o velocípede. Estou a ser rápido ou estão a acompanhar? Estão a acompanhar? Fixe?
Guilherme, olhas para as imagens que lá tem, certo? E o que é que representa este? Ligeiro de mercadorias e pesado de mercadorias. Certo? E olhas para este e diz-te reboques. Até aí, percebeste? Pronto. A minha pergunta foi se um ligeiro de passageiros com reboque pode circular. Sim ou não? Não, porque tem reboque. Ele podia, se não levasse reboque, porque é ligeiro de passageiros, podia. Perceberam? É só isto que vocês têm que ler. Não juntem, atenção que eles fazem pior. Sabem que eles põem umas hipóteses de resposta a dizer a todos os de mercadorias com reboque. Não, é a todos de mercadorias e a todos que atrelem reboque. Não juntem os dois. Que eles põem apenas a veículos de mercadorias com reboque. Não, é a todos de mercadorias e a todos com reboque. Eles também fazem isto, que é para vocês se enganarem. Portanto, não juntem. É a todos de um e a todos do outro. Ok? Pronto. Depois, reparem, aqui é a todos os mercadorias e a tração animal. Este, que é o que está à entrada das vias rápidas, é complexo. E por isso é que ele também tem um nome, se vos aparecer no... se vos aparecer nos testes, eles dizem também acesso condicionado. Este sinal também se chama acesso condicionado. Porquê é que o acesso é condicionado? Porque existem todas estas limitações. Porque eles, ao porem aqui um peão, é para todos os peões, metem o ciclomotor, metem o gado em manada, ou os animais sem condutor, metem os trações animais, mas quando se fala aqui em ciclomotor, eles aqui estão a dizer é a todos os motociclos com menos de 50 centímetros cúbicos. E por isso é que aqui, reparem o que é que diz aqui. Velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50. Que é os que depois nós mais tarde, quando dermos a autoestrada, vamos ver. Só podem circular motociclos com mais de 50 centímetros cúbicos. Por isso é que este sinal está à entrada das autoestradas. Que é para não haver a circulação desse tipo de veículos. É claro que vocês depois, quando dermos autoestrada, vocês vão perceber melhor este sinal. E algumas vias reservadas, etc. Ok? Portanto, por isso é que este sinal, reparem a indicação que ele tem. É que o que está escondido para além das imagens. Porque se fôssemos só para as imagens, vocês se calhar não chegavam lá. Portanto, tenham atenção a isto que está aqui. Depois, reparem, aparecem-nos as três imagens de veículos de duas rodas. Os motociclos simples, o ciclomotor e o velocípede. Ou seja, trânsito proibido a veículos de duas rodas. Este é peso, só não é total, porque vocês reparem aqui, tem aqui o desenho, isto é o que representa um eixo. Okay? Portanto, este peso, este 2,4 toneladas, não se refere ao peso total, refere-se ao peso por eixo, porque está aqui mesmo o desenho do eixo. Ou seja, trânsito proibido a veículos cujo seu peso por eixo seja superior às 2,4 toneladas. Okay? Isto aqui basicamente é decorado, não é? Embora, atenção, aqui diz 2,4, pode sair um só com 2. Trânsito proibido a veículos com peso por eixo superior a 2 toneladas, 2,3 toneladas, 2,7 toneladas. Depois pode mudar o que lá está escrito lá dentro. Ok? Voltamos ao peso total.
Portanto, a todos, porque aqui não tem nenhum desenho lá dentro, portanto, a todos, com um peso total superior, neste caso, a 5,5 toneladas. Trânsito proibido a todos os veículos cujo seu peso total seja superior a X. E agora, por favor, atenção a este, porque, como eu disse há bocadinho, e no retiro que disse, esta imagem é, regra geral, associada a um veículo de mercadorias. A única exceção está aqui. Portanto, apesar de ter o desenho de um veículo de mercadorias, este sinal não é só relativo aos veículos de mercadorias. É a todos. Todos os veículos, trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos, um veículo que atrele um reboque, chama-se isso conjunto de veículos, cujo seu comprimento seja superior a 10 metros. Qualquer veículo ou conjunto de veículos que tenha 11, 12, 13, ou seja, mais de 10 metros de comprimento, está proibido de passar para além do sinal. Todos esqueçam que tem aqui o desenho de um veículo de mercadorias. Esqueçam. Neste sinal, esqueçam. Ok? Da UDA. 10 metros pode. É sempre superior. Da UDA. É da UDA mesmo que se diz? Da UDA é assim? Ou da UDA? Porque eu não tenho acento no U. 100 metros, 10, desculpem, 10 metros pode. Só superior. Reparem aqui. Comprimento superior. Vai ser como na largura, vai ser como na altura. Com 10 ainda pode. Ok? Certo? Vamos já falar nos outros. Voltando ali à pergunta da UDA, faz mais nexo ser da UDA, mas se calhar é da UDA. Ok? Ou da Costa, que é mais fácil, ok? Não há erro. Nos documentos do veículo vais ter. Aliás, em condições normais, tu não vais poder conduzir esse tipo de veículos porque estás a tirar ligeiro, não estás a tirar pesados. E estes pesos totais referem-se a pesos a veículos pesados, ok? Mas nos documentos do veículo vais ter 2 pesos gravados. Nós vamos explicar isso quando chegarmos à parte da mecânica. Vamos dar a tara, vamos dar o peso bruto do veículo e vamos dar o peso total do veículo. Ok? Portanto, mas isso são coisas que vai estar gravadas. Quando tu fores conduzir um veículo pesado, se algum dia fores conduzir um veículo pesado, tu tens que saber o peso que está lá. Ok? Porque esse peso total nunca vai poder ultrapassar o peso bruto, etc, etc, etc. Ok? Conjunto de veículos é um veículo que atrela reboque. Um conjunto de veículos é tu teres o teu veículo e atrelares um reboque. E chama-se isto um conjunto de veículos. Que pode ser um ligeiro com reboque, um pesado com reboque, que pode ser um trator com semi-reboque, e são conjuntos de veículos. Consideram-se 2 veículos, estão unidos, mas consideram-se 2 veículos. Daí ser conjunto de veículos. Ok, Maria? Maria, está explicado? Ok, pronto. Depois, e mais uma vez, repito, não esquecer largura, altura. E é sempre superior. E eles fazem isto. Com 2 metros de largura, pode passar. Só com superior a 2 metros é que não pode. Aqui, altura. 3 metros e meio pode passar. Não pode é se tiver mais de 3 metros e meio de altura. É sempre superior. E eles fazem a pergunta com 2 metros. Estão bem. Ok? Então não caiam. Superior. Este, muito engraçado por uma resposta que dá, este 70 metros, ou 50, ou 40, ou 30, o sinal pode variar, normalmente é o de 70 que sai, ok? Representa uma distância. E simplesmente a partir do sinal, nós estamos proibidos de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Portanto, é a distância de segurança mínima. Estamos proibidos de circular
a menos de 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Lá diz 70 minutos. Há numa hipótese de resposta que diz 70 minutos. Não tem nada a ver com tempo, tem a ver com metros. Estou proibido de transitar a menos de 70 metros do veículo que vai à minha frente. Ou seja, do veículo precedente, que me precede, que vai à minha frente. Depois temos estes três neste caso, em que estamos proibidos de virar à direita. Quer dizer que se estamos proibidos de virar à direita, no início dessa via vai ter aquele que nós damos logo em primeiro. Sentido proibido. Pedro, tem que ser calculado. Tem que ser a tua intuição, a tua experiência que terá, ok? Mais ou menos, tens que guardar os 70 metros. Tens que pensar em 70 passos para a tua frente, ok? Mas não tem nada que te diga, tem que ser mesmo a olho. Proibição de virar à direita, então, ok? Proibição de virar à esquerda e estamos proibidos de inverter o sentido de marcha, ou seja, darmos a volta para trás. Ok? Proibição de virar à direita, proibição de virar à esquerda, proibição de inverter o sentido de marcha. Atenção a este. Este vai sair de muitas maneiras. Vai sair com 50, com 30, com 120, com 80. Ok? Já sabem. Proibição de exceder a velocidade máxima. Quer dizer que nós não podemos ultrapassar, neste caso, os 40. Não podemos circular a uma velocidade superior a 40. Velocidade máxima. Vamos dar daqui para um bocadinho o redondo azul, vai ser velocidade mínima. Na próxima aula vamos dar um quadrangular azul. Quadrangular azul vai ser máxima recomendada. Não esqueçam destes pormenores. Proibição máxima. Não seja, não posso ultrapassar. Obrigação redondo azul, não posso ir a menos, ou seja, é velocidade mínima. Tem que ir àquela ou superior. Quadrado azul vai ser recomendada. Estas três diferenças são muito importantes. Por aquilo que eu já vos disse várias vezes, porque vai ter vários sinais na imagem, eles vão dizer, por auto de proibição, procurem o redondo vermelho. Por auto de obrigação, procurem o redondo azul. E vocês esquecem-se disso. Por auto de recomendação ou de informação, procurem o quadrangular azul. Se trocam isto, vai dar errado, vai dar asneira. Depois, proibição de ultrapassar. Estamos proibidos de ultrapassar. Ok? Os automóveis estão proibidos de ultrapassar. Os automóveis pesados, atenção, eu disse automóveis, não se esqueçam, este é para os ligeiros e para os pesados. Aliás, mais uma vez, reparem aqui. Mais duas rodas. Mais duas rodas. Ok? Portanto, automóveis e também aquela situação dos motociclos com carros. Estão proibidos de ultrapassar. Aqui, já são só os pesados. Os pesados não podem ultrapassar. E aqui, os motociclos não podem ultrapassar. Agora, por exemplo, só vos vou dar mais um exemplo. Imaginem este sinal. Tá, temos a via. Temos a via, ok. Temos aquele sinal do motociclo de não poder ultrapassar. Estamos nós aqui no nosso automóvel, vê-se o guiador, vê-se o volante. Ok? Vê-se o volante, certo? E pergunta, já te respondo, Pedro. E pergunta, que tipo de veículos
estamos proibidos de ultrapassar. Alguém chega lá? Vou exemplificar. Estamos nós aqui, temos o sinal de proibido de ultrapassar para motociclos, este sinal, e a pergunta é: que tipo de veículos estamos proibidos de ultrapassar? O que é que vocês respondem? Muito bem, Marta. Nós podemos. Então a resposta certa é... nenhum. Isto é uma pergunta de exame. E uma das respostas, uma das hipóteses de resposta é nenhum. Porque nós não estamos proibidos de ultrapassar. Quem está são os motociclos. Ou seja, eles não fazem uma pergunta do sentido de o que é que proíbe o sinal, o que é que nos indica o sinal, quem é que está proibido de ultrapassar. Não, pergunta se nós estamos proibidos de ultrapassar. Não, quem está é os motociclos. Então nós, nós podemos ultrapassar. Os motociclos é que não podem ultrapassar. Isto é só para vocês perceberem também as perguntas que nos saem. Mas está aqui, esta é das mais difíceis. Está aqui. Não se podem queixar. Se estiverem atentos, vocês vão ver que sai esta pergunta e já não caem nela. E está aqui a explicação. Mas é só mais um exemplo. Pedro, se for motociclo simples, se for uma motociclo, uma moto de duas rodas, pode. Só está proibido os automóveis e todos que tenham mais de duas rodas. Portanto, o motociclo simples pode. Ok? Depois, estacionamento proibido. Só tem um traço. Quando tem a cruz, é paragem e estacionamento proibido. Proibição de utilização dos sinais sonoros. Paragem obrigatória na alfândega. Este é só decorar, basicamente. Paragem obrigatória nas portagens, ou seja, outras paragens obrigatórias, regra geral. E depois, vou repetir aquilo que disse no início. Apesar de já deixarem de ser vermelhos, apesar de indicação ser de fim, este sinal é de proibição? Sim, é de proibição. O que é que ele indica? Fim da proibição. Portanto, lá por indicar fim da proibição, não quer dizer que este sinal não seja de proibição. Não existe uma classe de fim de proibição. Existe uma classe de proibição. E depois há aqueles que proíbem e há aqueles que indicam fim dessa proibição. Mas não deixam de ser de proibição. Se eu estou a repetir isto várias vezes é porque isto é importante. A partir do momento que vocês veem então este sinalzinho e que não tem nada desenhado lá dentro, quer dizer fim de todas as proibições. Ou seja, este sinal anula todas as proibições que vos foram postas anteriormente, que pode ser de ultrapassagem, que pode ser de velocidade. Só não anula, ok? Proibições relativas, por exemplo, à paragem ou estacionamento. Reparem, aos condutores de veículos em marcha, ou seja, veículos que estejam em circulação. Okay? Todas as proibições que sejam impostas ou que podem ser impostas a veículos que estejam em movimento, em circulação, e que foram colocadas anteriormente a este sinal, ficam anuladas por este sinal. Fim de todas as proibições. Limite de velocidade também. Em marcha, em andamento. Depois, temos aqueles individuais. Fim da limitação de velocidade, portanto, deixa de haver um limite máximo imposto por circulação. É claro que fica válido o limite pela lei. Portanto, imagina que estamos dentro de uma localidade. Até ao sinal era 40. Após o sinal passa a ser 50, porque estávamos dentro de uma localidade. Depois da sinalização vem a lei, vêm as regras. Mais uma das situações onde aplicamos a hierarquia da sinalização. Portanto, deixa de ser 40 e passa a ser 50 se estivermos dentro de uma localidade. Se estivermos fora,
passa de um 40 para um 90, por exemplo. Ok? Não é muito normal, mas pode acontecer. Fim da proibição de ultrapassar para os automóveis. Fim da proibição de ultrapassar para os automóveis pesados. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. A Maria. Qualquer sinal de proibição que seja imposto, nomeadamente a velocidade, é anulado após, mesmo não tendo o fim, é anulado por uma interseção. Imagina que tens um limite de 50, mas passas um cruzamento ou entroncamento. Quem vem desse cruzamento ou entroncamento, como é que sabe que é 50? Não sabe. Então, o sinal tem que ser repetido. Se querem continuar com esse limite de velocidade, o sinal tem que ser repetido depois da interseção. Ou seja, os sinais de proibição são anulados pelas interseções. Ok? Perceberam? Pronto. Em relação a Maria, em relação a essa de todas, há a exceção da paragem de estacionamento. Aquele sinal não anula a proibição de parar e estacionar, por exemplo. Ok? Percebeste? Pronto. Não sei se passei alguma. Ok, já está. Já está. E para terminar, fim. Aqui no fim já existe para logo para as duas. Portanto, no fim não existe um para fim de estacionamento proibido. Existe logo fim de paragem ou estacionamento proibidos. E fim da proibição de utilização dos sinais sonoros. Deixa ser proibido a utilização dos sinais sonoros. E estamos terminados os de proibição. Primeira palavra-chave, número 45. 4, 5. 4, 5. 45. Estudem. Vamos então para os sinais de obrigação. E como vocês estão a ver aqui, vão ter este formato principal. Redondos azuis. Ou seja, obrigação. Obrigam-me a alguma coisa. Não me proíbem, entre aspas, diretamente de nada. Obrigam-me a. Vejam estas diferenças. Perante o sinal da obrigação. Redondo azul. Não é? Perante o sinal da obrigação. Tem lá um stop. Ok, ele obriga-me a parar. É um sinal da obrigação. Não, é um sinal de cedência de passagem. Sinal da obrigação tem que ter lá um redondo azul. Destes que nós vamos ver aqui. Ok? E começamos por estes todos, que reparem, têm todos o mesmo nome. Sentido obrigatório, sentido obrigatório, sentido obrigatório, sentido obrigatório. E não se esqueçam, se o sentido obrigatório, se é um sentido obrigatório, quer dizer que vocês obrigatoriamente têm que ir no sentido da orientação. Ou seja, eu sou obrigado a mudar de direção à direita, eu sou obrigado a mudar de direção à esquerda, eu sou obrigado a seguir em frente. Não me diz que a via só tem um sentido. Diz-me que eu estou aqui e só posso ir em frente. Okay? O de sentido único vai ser o quadrangular. Só que existe logo uma grande confusão de vossa parte e existem enganos, quer seja nas aulas de condução, e faz toda a diferença, quer seja nas perguntas teóricas. Isto é diferente deste. Este vai-me dizer se eu for em frente. Primeiro, não sou obrigado a ir em frente. Se eu for em frente, não posso é voltar para trás, porque senão fico em contramão. Portanto, este não me obriga a seguir em frente. Este obriga-me a seguir em frente. Atentos a isto. Sentido obrigatório para a esquerda, sentido obrigatório para a direita. A partir do momento que vocês começam a ter duas setinhas, em vez do nome do sinal se chamar sentido obrigatório, passa a ser sentidos obrigatórios possíveis. Sentidos obrigatórios possíveis. Ou seja, eles dão-vos dois destinos possíveis. Ou ir à esquerda e ir em frente, ou ir em frente e virar à direita, ou virar à esquerda ou virar à direita. Sentidos obrigatórios possíveis. Depois,
Via de sentido único, Maria. Vamos dar quando dermos os de informação. É o que eu já estou a falar aqui. Quando chegarmos aos de informação, eu vou voltar a recalcar isto. Ok? Não percebi. Carmo, qual é? Espera aí. A diferença entre... Estás-me a dizer, por exemplo, o da esquerda, por exemplo, este e este, certo? Por exemplo, o normal é ser assim. Chegas ao final da rua, certo? Aquele que faz o redondo normalmente está aqui e faz-te isto. O outro aparece de frente a dizer-te isto. Que é para tu chegares ao final da rua e saberes que tens que ir para ali. Este normalmente está aqui, a avisar-te que no final vais ter que ir para a esquerda. Percebe? Pode ser a colocação, como pode ser a própria fisionomia da via. Percebeste, Carmo? Está percebido esta? Calma, Maria, que eu já chego aí. Pronto. Ok? Normalmente é a colocação. Este é colocado aqui e aquele normalmente é colocado de frente. É claro que também pode estar aqui aquele. Mas o significado é o mesmo. Ok? Pronto. Em relação ao que a Maria está-me a perguntar, Maria, se for o quadrado azul e tu estiveres aqui, não és obrigado a seguir em frente. Se tiver alguma rua, tu podes ir para a direita, podes ir para a esquerda. Se for o redondo azul com a setinha, tu estás aqui e és obrigado a ir para ali. Sim, Carmo, são iguais. O objetivo é o mesmo. Se for o quadrado azul, não. O quadrado azul, tu, se fores em frente, sabes é que não podes voltar para trás. Ok? Daí a obrigação e indicar sentido único. Deixa-me só apagar isto. Ok. Pronto. Agora, não menos complicado, pelo contrário. Atenção a estes dois, que não têm nada a ver com virar à direita ou virar à esquerda. Portanto, este não me indica a obrigação de virar à direita e este não me indica a obrigação de virar à esquerda. Indica-me é que nós temos ali uma placa. Imaginem vocês chegarem a um cruzamento, ou neste caso um entroncamento, certo? E isto é aquela parte de cimento que às vezes vocês têm no chão e que são sinalizadas por aqueles sinais. Normalmente tem aqui o sinal redondo azul com uma seta inclinada para o chão. E aqui tem outro sinal azul com uma seta ali para o chão, que é para quem vem daqui saber que tem que vir por aqui e quem vem daqui saber que tem que fazer isto. Ou seja, não pode ir por ali. Certo? Então tenho ou este cassete inclinada ou este cassete inclinada. Portanto, o que está-nos a transmitir aquele sinal, estes sinais, ok, aqui, é que nós somos a obrigar a contornar aquele obstáculo, aquela placa. Eu sei que normalmente, principalmente os brasileiros, e por isso é que eu falo disto, eles chamam placas aos sinais. Não, placa é aquela parte de cimento que está no chão. Se chegarmos a uma rotunda, tem aquela parte de cimento, aquela parte no centro da rotunda, que é a própria rotunda, chama-se isso uma placa circular. Há placas ovais, há sítios que vocês chegam e nós temos uma parte de cimento que é triangular, e chamam-se placas, ok? A placa oval ou a rotunda, que é uma placa circular, por exemplo. Isto é o que chama placas. Então, quando vocês olham para essas placas e têm aqueles sinais, como eu estava a dizer, quer dizer simplesmente que se nós viermos aqui, obriga-nos a circular, a contornar esta placa, esta coisinha aqui, pelo lado direito. Chegámos aqui e depois nós podemos ir para a esquerda ou para a direita, a não ser que tenha outros sinais a proibir. Portanto, por isso é que eu disse, isto não significa, quando a seta está na diagonal, não significa, ok, que nós estamos proibidos ou obrigados, digamos, a ir para a direita ou para a esquerda. Aliás, há sítios de exame que nós temos umas coisas assim.
Às vezes até temos assim imaginem, eu vou desenhar outra vez. Imaginem que nós temos assim uma via, nós vamos aqui a circular. Isto acontece muitas vezes, principalmente no Porto, que há muita situação destas. E temos aqui uma abertura, ok? E nós estamos aqui, o examinador, vamos à esquerda. E vocês olham para aqui e tem aquele sinal na diagonal. E vocês dão um pisca, passam para aqui para depois fazer isto, que é virar à esquerda, certo? E há muitos de vocês que chegam aqui, olham para ali para o sinal e continuam por aqui. E acabam por reprovar porque não viraram à esquerda, continuam em frente, mas continuam para a frente pela via da esquerda. E não passam outra vez para a direita e o examinador reprova. E o examinador pergunta, porquê é que vocês não viraram à esquerda? Ah, porque eu vi o sinal. O sinal só vos indica, se vocês forem em frente, são obrigados a contornar isto pela direita. Não vos proíbe, se for possível nesse local, de fazer isto. E vocês confundem isto e não viram à esquerda por causa do sinal. E sendo este, é só para contornar se forem em frente. Ou seja, vocês podem fazer isto aqui. E enganam-se e dá reprovações porque vocês não sabem interpretar este tipo de sinalização. A parte mais importante aqui é vocês perceberem que ele não vos está a proibir, ok? Ou a obrigar de ir à direita ou à esquerda. Está-vos a obrigar a contornar aquele obstáculo que vocês têm ali pela direita ou pela esquerda, dependendo da posição da seta. Ok? Mas para complicar, e juro que não sou eu que vos faço isto, eu estou-vos a tentar ajudar, não estou a tentar complicar, estou-vos a tentar ajudar. Okay? Eles perguntam contornar. Ok, eu devo contornar pela direita. Eu devo contornar pela esquerda. Mas eles às vezes dizem ou perguntam, devo dar. Ou seja, se nós temos aqui um obstáculo, temos aquele sinal que nos diz contorna pela direita, certo? Quando a pergunta é devo dar, o que vocês têm que responder é de que lado é que fica a placa, de que lado é que está a minha placa. Se eu contornar algo pela direita, a placa fica o quê? Quando vocês chegam a uma rotunda, vocês vão pela direita ou pela esquerda da rotunda? Quando vocês chegam a uma rotunda, vocês vão pela direita ou pela esquerda da rotunda? Vocês têm uma rotunda. Vocês vão por aqui ou vão por ali? Vão pela direita. Se a pergunta for de que lado é que está a rotunda, o que é que vocês respondem? De que lado é que fica a rotunda? Da esquerda. Ou seja, eu devo dar... Se a pergunta for devo dar, vocês respondem devo dar a esquerda. Se eu contorno pela direita, eu dou a esquerda à placa. Se eu contorno pela esquerda, eu dou a direita à placa. A placa fica do meu lado direito. E é isto que vocês também têm que saber. Portanto, no de cima eu devo dar a esquerda, neste eu devo dar a direita. Isto, juro, que não vos é para complicar. É porque sai e é porque vocês têm que saber. Ok? Pronto. Continuamos que ainda temos muitos para falar ainda. Rotunda. E atenção, está sinalizada como rotunda. Não se esqueçam que todo o veículo que entra numa rotunda tem de ceder a passagem a quem já lá esteja a circular. Portanto, rotunda. Trânsito processa-se em sentido giratório. Depois, via obrigatória. Via obrigatória. Neste caso, para veículos de mercadorias. Neste caso, para pesados. Atenção, falar em via obrigatória quer dizer que este tipo de veículos são obrigados a circular por lá. Todos os outros também o podem fazer. É permitida a circulação de todos os outros.
Estes é que obrigatoriamente têm que ir por lá. Não podem circular por outra via. Chegam ali, estes veículos têm, imaginem, uma interseção, uma bifurcação. Chegam ali, temos uma estrada para a direita e outra estrada, por exemplo, para a esquerda. Existe aquele sinal aqui de via obrigatória, quer dizer que um veículo de mercadorias ou um veículo pesado tem que obrigatoriamente ir para ali, ou seja, já não pode ir para ali. Nós podemos ir para ali, como podemos ir para ali. Eles é que só podem circular naquela via. Sempre que ouvirem via obrigatória, é isto, porque vai haver vias reservadas. E via reservada é diferente, que é o que vamos falar agora a seguir. Portanto, sempre que seja obrigatória, quer dizer que aquele obrigatoriamente tem que circular por lá e os outros também o podem fazer, certo? Ele é que só pode circular naquela via. Existe para veículos de mercadorias e existe para automóveis pesados. Agora, novo, já existe para motociclos. E reparem aqui, passa a ser via reservada. Alto aí. A partir do momento que é reservado e existe aqueles corredores que vocês sabem do bus, que tem escrito bus no chão, por exemplo. Então, se é via reservada a transportes públicos, quer dizer que eles circulam por lá, podem circular por outra via, nós não podemos ir para lá. Exatamente, Maria. Se for uma via obrigatória, para pesados, vocês podem ir para lá. Se for via reservada, é que é reservada ao transporte público, está incluído os táxis, está incluído agora os Uber também, ok? Eles podem circular por lá, ok? Está aqui, é só vocês lerem esta parte aqui de baixo. Veículos prioritários, também podem circular. Nós, regra geral, não podemos. Regra geral. Mas mesmo assim, nós, há 4 casos, e só são estes 4 casos, não se podem esquecer. Portanto, regra geral, nós conduzindo o nosso veículo particular, não podemos utilizar uma via reservada a veículos de transporte público. Não podemos. Excetuando para mudar de direção e acesso nossa propriedade, eu vou pôr nossa casa para ser mais, mais fácil para vocês perceberem. Portanto, acesso à nossa propriedade, nossa casa, a parque de estacionamento e a posto de combustível. Portanto, se for um destes 4 casos, se precisarmos mudar de direção e tivermos que utilizar aquela via reservada ou aquele corredor de circulação, ok? Podemos utilizar. Se for acesso à nossa casa, à nossa propriedade, a um parque de estacionamento ou um posto de combustível, também podemos utilizar aquela via reservada. Mas, regra geral, é interdita, ou seja, só podem circular transportes públicos, taxímetro, veículos prioritários e da polícia, ok? Os Uber, que agora já são considerados transportes públicos. Aqui é a mesma história. Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Mas aqui até pode ser o nosso veículo particular. Se nós levarmos 2 ou mais pessoas, transportarmos 2 ou mais pessoas, estão a ser criadas agora, que é para chegarmos, por exemplo, as pessoas unirem-se todas e irem no mesmo veículo, por exemplo, para trabalhar. Como levamos 2 ou mais pessoas no nosso veículo, já podemos utilizar aquela via reservada. Então não é preciso ser transporte público. Ok? E depois, as pistas. E aqui são pistas obrigatórias para este tipo de veículos, ok? E têm que ser exclusivamente utilizadas por eles. Pista obrigatória para velocípedes, pista obrigatória para peões, pista obrigatória para cavaleiros. É claro que eles estão a criar pistas, por exemplo, para velocípedes e vocês começam a ver, mas a maior parte das vezes nós, mesmo conduzindo o nosso automóvel, temos que pisar, porque a via de trânsito é tão curta e eles até estão agora lá em Albergaria, por exemplo, que eu ando lá muito, estão a pintar uma linha verde no meio da via em que
com a bicicleta desenhada. Ou seja, a pista obrigatória para velocípedes é no meio da faixa de rodagem e no meio da via de trânsito para os veículos. Então, percebem? Ou seja, pronto, é um perigo, mas é. Não há espaço para mais. Existe o passeio, existe a faixa de rodagem. Não existe espaço para fazerem pistas obrigatórias, então eles metem na faixa de rodagem. Pronto, ok? Perceberam a ideia? Pronto, mas regra geral, quando se fala em pista obrigatória para peões, pista obrigatória para velocípedes e pista obrigatória para cavaleiros, é para eles e é para eles. E só pode ser utilizada para eles. Só pode ser utilizada por eles. Portanto, as perguntas que vos saiam, regra geral, o que vocês têm que dizer, olha, eu vou entrar nesta via, posso? Não. É uma pista obrigatória para cavaleiros, é para cavaleiros. Que é uma das que costuma sair com desenho. Pronto. E depois ainda existe para também pista obrigatória para gado e manada. Os que forem mais importantes já sabem que eu repito várias vezes. Depois, pista obrigatória para peões e velocípedes. Portanto, existe uma pista comum aos dois. E depois existe uma pista obrigatória para peões e velocípedes, mas já com divisão, ou seja, já estão ali divididas. Exatamente. Ok? Pista normalmente é só aquela filinha, não é? Às vezes uma coisa mais estreita, porque é por causa dos velocípedes, não precisa ser uma via de trânsito. Ok? Por isso é que chama pista. Ok? É ligeiramente, regra geral, mais estreita que uma via normal, uma via de trânsito normal. O tal redondo azul com a velocidade, não se esqueçam, vou repor aqui, velocidade mínima. O redondo vermelho era a velocidade máxima e esta é a velocidade mínima. Eu sou obrigado a circular acima, neste caso, dos 30 km por hora. Depois, obrigação, só posso para lá passar para além do sinal se utilizar corrente de neve nas duas rodas, em duas rodas motoras. Rodas motoras são as rodas que puxam do veículo. Ok? As que o motor transmite movimento a essas rodas. O carro é tração à frente, quer dizer que as duas rodas que puxam é as da frente. Então temos que obrigatoriamente colocar correntes de neve nessas rodas. Ok? Reparem, vai haver um igualzinho a este, mas vai ser quadrado. Pedro, se for 4x4, é só em duas. Não precisas pôr nas 4. Tens que escolher duas rodas motoras. E nesse caso podes escolher ou duas da frente ou nas duas de trás. Ok? Vai haver um sinalzinho igualzinho a este, mas quadrangular, com o desenho igualzinho lá dentro do pneu. Aí já passa a ser, eu posso passar para além do sinal, eles recomendam-me usar, mas eu se usar ou não, o problema é meu. Este aqui é obrigatório, redondo azul. Portanto, não confundam quando dermos o quadrado azul igual a este. Obrigação de utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento, que vai ser a mesma coisa, vamos dar isto na aula 8. Normalmente, este sinal que está à entrada dos túneis, por exemplo, portanto, a obrigação de utilização das luzes de cruzamento. Depois temos o fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias, portanto, os de fim vão ter a risca vermelha. Fim da via obrigatória para automóveis pesados, fim da via obrigatória para motociclos, fim da via reservada a veículos de transporte públicos, fim da pista obrigatória para velocípedes, fim da pista obrigatória para peões, fim da pista obrigatória para cavaleiros, fim da pista obrigatória para gado e manada, fim da pista obrigatória para peões e velocípedes, idem aspas, fim da obrigação de transitar à velocidade mínima de, neste caso, 30, fim da obrigação de utilizar as correntes de neve, fim da obrigação da utilização das luzes de cruzamento ou médios acesos, fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Ok. E terminamos os de obrigação. E vamos então para a última classe dos sinais de regulamentação, chamados sinais de prescrição específica. Sendo que estes sinais de prescrição específica
subdividem-se em sinais de, desculpem, seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Sinais de zona. Vamos começar por esses de zona. Se vocês repararem, deixem-me ver se tem aqui mais algum, acho que não, exatamente. Regra geral, eles têm sempre este painelzinho por fora a dizer zona. Mas mesmo que vocês não vejam a inscrição zona, tendo este bocado assim aqui, quer dizer que esses sinais são de zona. E depois é só vocês lerem o que está lá dentro. Lerem, entre aspas. Este vamos dar na próxima aula, que é o de estacionamento. Estacionamento autorizado, ou seja, o sinal chama-se de zona de estacionamento autorizado. Este já demos há bocado, é o de estacionamento proibido, ou seja, é uma zona onde o estacionamento é proibido. Este aqui, atenção. E atenção porquê? Porque eles falam em horas. Isto quer dizer que o estacionamento é proibido, é uma zona de estacionamento proibido, entre as 8 da manhã e as 20 horas da tarde. Mas sai lá a pergunta permitido. E vocês leem tão rápido que leem proibido. Permitido. Ou seja, se ele é proibido das 8 às 20, é permitido das 20 às 8. Entenderam? É que normalmente há sempre 2 ou 3 que me mandam dúvidas desta pergunta. Porquê é que esta pergunta está errado? E eu digo, olha, lê bem. Diz permitido, não diz proibido. Sai das duas maneiras. Sai, ele é proibido e ele é permitido. Leiam bem a pergunta, ok? Normalmente até só esta da zona costuma sair, mas pronto. Zona de paragem e estacionamento proibidos. Zona de velocidade máxima limitada. Zona onde o trânsito é proibido. Zona onde o trânsito é proibido a veículos de mercadorias. Zona onde não podem circular veículos ou só podem circular, ok? Portanto, está proibido a quem tenha uma emissão ou seja, emissão de gases superior a fixado. Isto é novo, portanto, não está bem fixado os valores, ok? Portanto, não podemos, indicação de entrada numa zona onde é proibido o trânsito de veículos cuja emissão de gases sejam superiores a um nível que tem que ser definido por um painel adicional. Pronto, terá que ter sempre aqui um painel adicional, ainda não vi nenhum. Okay? Existe no livro, existe na lei, mas não vi nenhum. Pronto. Depois os fins. Fim de zona, de estacionamento autorizado, fim de zona de paragem ou estacionamento proibidos, fim de zona de paragem e estacionamento proibidos, fim de zona de velocidade limitada, fim de todas as proibições impostas na zona, fim de zona de 30 e fim de zona de emissões reduzidas 0. Ok? E agora vamos para aqui. Muito bem. E começamos então, já demos então os de prescrição específica de zona, vamos para o de seleção de vias. E atenção a este tipo de sinalização. Não é difícil vocês olharem e perceberem o porquê de serem de seleção. Portanto, eles vão vos ajudar a vocês selecionarem a vossa via. Vamos dizer, e estas setinhas aqui em baixo representam o número de vias de trânsito que existem para vocês seguirem para as indicações que vos dão em cima. Uma interpretação rápida do sinal. Circulamos na autoestrada número 2, em direção a sul, e temos Setúbal e Montijo. E temos 1, 2, 3 vias de trânsito para circularmos para essas localizações. Ok? Reparem, pensando, isto é para vocês irem pensando,
que temos que circular na mais à direita, correto? Vocês imaginem um sinal desses aqui, não é? Em que temos então, por exemplo, as 3 setinhas. E perguntam: olha, eu circulo corretamente? E vocês dizem: não, porque eu tinha aqui na mais à direita. A não ser que vá aqui um carro e tenha uma resposta a dizer sim, porque estou a ultrapassar. Porque senão eu tenho que ir na mais à direita. Disponho. Eu quero ir em direção ao Porto. Disponho de 1, 2, 3 vias. Eu tenho que ir na mais à direita das 3. É este tipo de sinalização que vos dá esta indicação. E sempre que as setas estão para cima, desculpem, para baixo, nós vamos dar um que vai estar para cima e que vai ser-nos de informação. E quando a seta está para cima, é uma indicação diferente. Posso-vos dizer que, mais uma vez, saberem isto faz muitas vezes a diferença de passarem ou não passarem no exame de condução. Porque vocês, às vezes, principalmente na zona do Porto, quem faz exames na zona do Porto, engana-se por falta de interpretação desta tipo de sinalização. E vocês vão ver que há perguntas que vocês vão andar lá às aranhas. E não se esqueçam, contam sempre as vias de trânsito da esquerda para a direita. Porque nem sempre a sinalização está com a setinha na direção da vossa via. Portanto, uma coisa vai ser as setas estarem para baixo. E eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo. Okay, por exemplo, aqui temos só uma seta para baixo e diz aqui Lisboa. Ok? Lisboa. Aqui diz Porto. Ok? E vou pôr aqui mais 2. Ok? Portanto, basicamente, nós temos uma situação assim. Ok? Por exemplo, se eu quiser ir para Lisboa, em qual das vias de trânsito é que eu tenho que circular? Nesta. Ok? Imaginem que vocês estão aqui. O que é que vocês têm que procurar uma resposta? Tenho que, sucessivamente, passar para a via da esquerda. Ou seja, começar a dar pisca, passar para esta e depois dar pisca e passar para esta, certo? Perceberam ou não? Isto são tudo hipóteses de respostas, são tudo hipóteses de perguntas que vos saem. Se eu estiver aqui e perguntar, ok? Se eu estiver aqui e perguntar, estou corretamente posicionado para ir para Lisboa? Não. Porquê? Porque eu deveria circular na mais à esquerda neste caso. Ok? E o que é que eu tenho que fazer? Sucessivamente, ir verificando e passando para a via, para aquela. Não, Juliana. Se quisermos ir para o Porto, a posição nossa correta é esta aqui. Podemos ir nesta se estivermos a ultrapassar. Se não estivermos ninguém, se não tivermos a ultrapassar, é nesta que temos que ir. Porque na autoestrada, quando vocês entram, isto é um erro, é muito grave, é uma contornação muito grave. Na autoestrada, quando vocês entram, a direita é para todos, a da esquerda é para ultrapassar, não é? A direita é para os lentos e a da esquerda é para os rápidos. Vocês não podem simplesmente meterem-se na esquerda e sempre andar pela esquerda. Mesmo que não tenha ninguém a ultrapassar-vos. Vocês têm que ir pela direita sempre. Utilizam a da esquerda ou as da esquerda para ultrapassar. Concluíram a ultrapassagem, volta para a direita. Há uma colega vossa que recentemente está aí a tirar a carta outra vez, porque foi apanhada a circular na via do meio da autoestrada, contornação muito grave, estava nos 3 primeiros anos de carta, a carta foi cancelada, está a tirar a carta outra vez. Ok? Porque circulava na via do meio da autoestrada. Então, nós somos obrigados a circular na mais à direita. É claro que vai haver casos, exceções, vamos falar nisso tudo mais para a frente. Isto é só para vocês perceberem esta sinalização e o que é que ela vos ajuda no vosso posicionamento. Portanto, as perguntas que vos saem teóricas é se estão corretamente posicionados para ir para a rua A, para a rua X, para a localidade A, B e C. E vocês têm que perceber se estão, verem qual é as referentes a essas localidades, pela sinalização, e se estão na mais à direita do vosso destino.
Não, Pedro. Chama-se isso trânsito em filas paralelas. Porque como a sinalização está a te indicar para dois locais diferentes, tu não tens culpa para onde tu vais estar a andar mais rápido. Desde que vais dentro do limite, o passares esse veículo que está na tua via da esquerda, certo? Não é considerado nessa altura e nesse momento uma ultrapassagem. Ok? Chama-se trânsito em filas paralelas. Pronto. Isto é só para vocês, para já, se situarem e verificarem que tipo de informação é que vos dá este sinal. E são sinais de seleção de vias. Ajuda-vos a selecionar a vossa via. Sendo que estes são na parte superior das vias que aparecem. Estes também, e estes, reparem, estes já vos selecionam e já vos indicam uma via de saída. Vai surgir uma via à vossa direita, que é normalmente a via de abrandamento. E se vocês quiserem ir para estas localidades, têm que sair para essa via. Seleciona-vos a via de saída. Estes aqui já são laterais, já estão na beira, em que, reparem, vocês estão aqui, está aqui a via, ok? E aparece esse sinal aqui ao lado, em que vos ajuda, ok? Se vocês se mantiverem na via da direita, vão para o IP3 na direção Coimbra-Viseu. Se colocarem à esquerda, vocês vão para o IP3, mas em direção à Figueira da Foz, por exemplo. Se virarem à esquerda, vão para a autoestrada número 13, em direção a Salvaterra. Se continuarem em frente e na via da direita, vão para o IC10, itinerário complementar número 10, em direção a Santarém. É este tipo de sinalização que vos ajuda ao vosso posicionamento, dependendo, ajuda-vos a selecionar a vossa via. Daí serem, ok? Seleção de vias. Ok? E tens ali... Dei-vos aqueles exemplos. A cor deles pode ser diferente, ok? Mas dei-vos já aqueles exemplos para vos ajudar e para irmos preparados. Nós vamos falar mais nisto, um bocadinho. E para terminar, e não menos difícil e não menos complicado, e que vocês mais uma vez precisam de um bocadinho de concentração, temos os sinais de afetação de vias. Na próxima aula... Nada. O mensagem variável são aqueles painéis luminosos em cima. Não tem nada a confundir. Não se pode confundir um sinal vertical com um sinal colocado por cima da via em que tem mensagens automáticas e mensagens tipo imagens. Pode-vos aparecer lá um sinal de proibição, mas é tipo, nota-se que é um computador a pôr lá, é tipo um vídeo. Então, isso é que é de mensagem variável. Então, não se pode confundir um sinal de mensagem variável com um sinal vertical. Pode ter sinais verticais, tipo vídeo, dentro de um sinal de mensagem variável. Sim, pode ter lá um sinal de proibição. Mas é um sinal de vídeo. Ok? Em vídeo. Certo? Pronto. Em relação aos sinais de afetação de vias, como eu estava a explicar, na próxima aula, nós vamos dar sinais idênticos a estes que vocês estão a ver aqui. Idênticos. Só com uma grande diferença. É que dentro dos sinais, e vocês já viram, quantas vezes é que vocês já viram um sinal, por exemplo, igual a este, como eu estou a desenhar aqui, com, por exemplo, 3 setas para lá, ou 2 setas para lá. Isto é diferente deste. Porque este vamos dar amanhã e vai ser um sinal de indicação. Indicação, informação. Vai-vos dizer o número de vias de trânsito que vocês têm no vosso sentido. Mas a partir do momento que vocês olham para um sinal destes e dentro do sinal, reparem, existe um sinal de regulamentação. Neste caso existem 2 sinais de proibição. Neste caso existe um sinal de cedência de passagem. Neste exemplo que eu coloquei aqui existem 3 sinais de proibição. Mas basta ter um. A partir do momento que existe uma limitação, uma afetação, este sinal deixa de ser de informação, indicação que vamos dar amanhã e passa a ser de prescrição específica à afetação de vias.
Porque existe ali uma limitação, pelo menos, numa das vias de trânsito. Neste caso existem duas, neste caso só existe numa, neste caso existem três, ok? Portanto, existe ali uma afetação. E por isso é que este sinal deixa de ser de indicação e informação e passa a ser de prescrição específica, afetação de vias, porque existe ali uma afetação. Posto isto, a única coisa que vocês depois têm que ver é o que é que vos diz essa afetação, que é perante os sinais de regulamentação que nós já demos, o que é que eles significam. Portanto, perante este sinal, para além de ficarmos a saber que existem três vias de trânsito, uma, ou seja, existiam duas, passa a existir uma terceira, ok? Ficamos a saber que existe uma velocidade mínima de 60 na via de trânsito do centro, central, e existe uma velocidade mínima de 80 na via mais à esquerda. Isto significa que se eu for, ok? Se eu for na via de trânsito mais à esquerda, só posso ir se for a ultrapassar. Não se esqueçam, eu sou obrigado a circular aqui. Esta está com trânsito, esta tem trânsito. Então, se eu for a ultrapassar e passar para aquela terceira, eu tenho que ir acima dos 80. Porque é a velocidade mínima que me diz ali. Isto é a interpretação, ok, que vocês têm que fazer do sinal que está aqui. Ok? Portanto, a afetação que existe é que na via do meio, se eu for por lá, se eu for ultrapassar e estiver a circular na via de trânsito do meio, eu tenho que ir acima dos 60. Se eu for na mais à esquerda, eu tenho que ir acima dos 80. Outra coisa importante, a cor. Lembra-se de eu ter dito, se o sinal for branco e preto, eu estou a circular numa estrada nacional ou num itinerário complementar. Marta, não existe. Não tem sinal, não existe. É zero. Porquê? Porquê? Porque eu estou a circular numa estrada nacional e num itinerário complementar, onde a velocidade pode ser dos 0 aos 90. Imaginem que o sinal era azul. Imaginem que o sinal era azul com traços brancos, casetas brancas. Aí eu estava a circular onde? Numa autoestrada. E nós vamos aprender que na autoestrada, mesmo não existindo ali o limite mínimo, a lei diz-nos que existe um limite mínimo de 50. E aí sim, já era dos 50 aos 120. Aqui vocês têm que considerar do 0 aos 90, porque é uma estrada nacional ou um itinerário complementar. Por isso é que eu digo que estas coisas têm que se lhe diga, estas coisas têm que ser faladas e nós temos que dar isto com calma. E por isso é que eu vos digo e vos peço sempre o máximo de atenção. Não basta, mais uma vez está à prova, que não basta fazerem testes. Porque saímos um teste e perguntamos qual é a velocidade máxima nesta via e vocês, se calhar, pela interpretação do sinal, até pensam que é uma autoestrada. Não. Autoestrada, a sinalização é azul e branca. Ou seja, o sinal tinha que ser todo azul. Ok? O sinal tinha que ser todo azul. Azul e branco, autoestradas. Branco e preto, estradas nacionais, itinerários complementares. Verde e branco, itinerários principais, IPs. Mas sendo a estrada nacional, sendo itinerário complementar, sendo itinerário principal, ok? A velocidade máxima é 90 e não tem mínima. Portanto, se no próprio sinal não vos indica uma mínima na via da direita, é dos 0 aos 90. Ok? Carne, branco e preto, itinerário complementar ou estradas nacionais, que é os exemplos que vocês estão a ver aí. Azul e branco é autoestrada. Verde e branco, itinerário principal, IP. Ok? As aulas ficam para vocês reverem. Está bem ou não? Portanto, podem rever. Vocês é que são preguiçosos. E não é podem. É devem rever. Ok? E vocês... Porque é impossível vocês meterem tudo na cabeça. Depois, certo?
Depois, eu sei que sou chato, mas se me ouvirem só me aturam uma vez. Depois se calhar depois vão ter que rever é à força. Que é pior ainda. À força e contrariar. Por isso, mais vale reverem agora. Ok? Mais vale reverem agora do que depois terem que rever à força. Portanto, lembrem-se, o vosso ritmo, cada um tem que ter noção da percepção daquilo que sabe, daquilo que precisa. Se precisa de fazer 5, se precisa de fazer 6, se precisa de fazer 10, se precisa de fazer 20, se precisa de rever a aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ok? Eu não me importo de repetir. Ok? Mas não esqueçam que isto fica gravado, onde qualquer pessoa tem acesso e pode rever a aula quantas vezes quiser. Está bem? E é normal que às vezes tenhamos de ter um certo ritmo, porque não vamos estar aqui. A aula normalmente tem hora e meia, já estamos a passar. Não é? Às vezes até nem é por mim, às vezes até é por vocês. Porque tem outras coisas e a atenção depois passa a ser mais de hora e meia, a atenção já não é a mesma que no início. Por isso é que as aulas têm uma duração mais ou menos assim, que é para não ser muito curta, mas também não ser muito extensa. Ok? Certo? Mas, Carmo, obviamente eu não estou a chamar a atenção diretamente a ninguém. Aliás, eu não estou a chamar a atenção a ninguém. É só, precisa que eu repito. Não há problema nenhum. Mas façam um esforço também de depois reverem se precisarem. Depois, e rapidamente para terminarmos, rapidamente, mas eficaz. Temos aqui, e depois ainda vos vou, só quem está aí como convidado, porque estamos a transmitir para as redes sociais, eu vou-vos mostrar onde é que podem fazer testes temáticos, um teste temático, ok? Pronto. Portanto, quem está aí, aguarda mais um bocadinho que eu vou explicar onde é que podem fazer, obviamente, teste temático sobre isto que estamos a falar aqui, sobre a sinalização que estamos aqui a falar. Muito bem. Neste caso, ok? Neste caso, temos aqui uma afetação. E é simples, o que é que vocês têm que interpretar? Primeiro têm que interpretar que uma via vai ser suprimida, portanto, tínhamos 3 vias de trânsito, vamos passar a ter só 2. E os veículos que estavam a circular naquele momento na via de trânsito mais à direita, na via que vai ser suprimida, retirada, têm que ter cuidado que, ao passar para aquela via, vai ter que ceder a passagem a quem já esteja lá a circular. E daí ser um sinal de afetação de vias, porque tem aqui um sinal de cedência de passagem. Depois aqui, temos estes 3. O que é que indica? Mais uma vez, sabemos que estamos a circular ou num itinerário complementar IC ou numa estrada nacional, pela cor da sinalização. Ok? Temos três vias de trânsito em que não posso ultrapassar os 60 na via mais à direita. Não posso exceder a velocidade de 80 na via de trânsito central. E os pesados, todos os pesados, não podem circular na via de trânsito mais à esquerda. Portanto, é só vocês lerem, basicamente, a sinalização que está lá dentro. A cor dá-vos a via em que estão a circular. As setas dão-vos a indicação do número de vias de trânsito que existem. E depois, neste caso, os sinais de proibição dão-vos a tal afetação, que neste caso são 3 afetações que existem nas 3 vias de trânsito existentes. Ok? Deixem-me ver que eu acho que ainda tenho aqui mais um exemplo. Não. Ok, pensava que tinha aqui mais um exemplo, mas não tenho. Pronto, são 3 exemplos, podiam ser mais, nós podíamos dar mais. Há, por exemplo, aquele do corredor de circulação, em que vocês aparece-vos o redondo azul à direita, quer dizer que nós temos, por exemplo, 2 vias de trânsito para nós, e uma é um corredor de circulação para os veículos, para os transportes públicos, por exemplo. Também é um sinal de afetação. Portanto, ao vocês olharem para o sinal e verem que existe as setinhas, dá-vos a informação do número de vias de trânsito, e se lá dentro tiver algum sinal daqueles de regulamentação, ou de proibição, ou de obrigação, ou de cedência de passagem, esse sinal passa a ser prescrição específica, afetação de vias. É depois vocês lerem os sinais mediante os sinais que nós já demos. Ok? Está entendido isto? Pronto. Eu vou dizer a segunda palavra-chave. Quem não tiver mais dúvidas, obrigado por ter estado aí. Podem sair em relação aos alunos, principalmente porque já sabem onde é que hão de fazer testes, ok? Vou entrar na Drivebox, portanto, quem tiver alguma dúvida e quiser também expor, pode fazê-lo. Vou entrar na Drivebox na versão convidado e para todos que estiverem interessados em fazer um teste sobre esta unidade temática, vou, obviamente,
e explicar onde é que o pode fazer. Segunda palavra-chave, número 63. Quem for a sair, obrigado. Até amanhã. Ok? Em breve a aula fica disponível possivelmente para vocês verem. Na Drybox penso que já está lá uma gravação. Se não for mais, amanhã, okay? Durante a manhã já fica disponível esta aula para vocês reverem. Ok? Certo? Obrigado por estarem aí. Até já. E até já não, até amanhã. E agora, para os outros, eu vou então partilhar rapidamente o meu ecrã. Deixem-me só. Portanto, não fujam. Quem quiser saber onde é que há de fazer testes temáticos. Ok. Vamos agora abrir aqui o carta do a Drybox. Ora, deixem-me ver se já está. Conseguem ver, Drybox? Deem-me o vosso feedback, que eu não tenho aqui. Podem. Sim, Juliano, não sei se. É que normalmente, Juliano, é colocado. Colocado quando é colocada a gravação. Ok, pronto. Olha, já estão-me a dizer que vão colocar em breve. Portanto, Juliano, é só estar atenta. Preciso do feedback. Conseguem ver aí a Drybox? É que eu não tenho o apoio hoje aqui, não tenho o telemóvel aqui à mão comigo. Portanto, entramos na Drybox. Ok, deixa-me só. Live, pode-me ajudar, se faz favor? Conseguem ver? Sim ou não? Ok, pronto. Portanto, entramos na Drybox. Esta é a versão, como eu disse, convidado. Carregarmos aqui em teste. Ok, pronto. É que eu não consigo ver. Teste temático. Depois, esta matéria faz parte ainda do tema 1. Portanto, carregarmos aqui na setinha para baixo para aparecer os vários unidades temáticas e vamos selecionar sinais de proibição e obrigação e sinais de prescrição específica. Portanto, foi o tipo de sinalização falado hoje. Proibição, obrigação e sinais de prescrição específica. Vamos para baixo. Ok. Pomos começar. E temos aqui, podemos fazer aqui 2 ou 3 perguntas. Senão a mulher bate-me. Ora bem, este sinal, já agora, quem estiver aí pode-me ajudar a responder, e através também do online, portanto, da transmissão. Este sinal indica proibição de ultrapassagem apenas para automóveis lixeiros ou para qualquer automóvel. Conseguem-me ajudar? Exatamente. Para qualquer automóvel. Tínhamos falado automóveis ou seja, todos os veículos com mais de 2 rodas. O sinal vertical de fundo azul, que está aqui, indica a obrigação de seguir em frente ou trânsito sentido único. Como nós vimos, o redondo azul é diferente do quadrado azul. Ou seja, este aqui é o redondo azul, é obrigação. Se fosse o quadrado azul, era indicação, ou seja, trânsito sentido único. A resposta passava a ser a outra. Como devo proceder face ao sinal vertical triangular? Este, por acaso, já não foi dado hoje, foi dado na aula de quinta-feira, que é um sinal de cedência de passagem, ok? E é um sinal que simplesmente me dá prioridade. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Avançar com cuidado, apesar de ter prioridade de passagem. Sempre a parte da condução defensiva. Posso mudar de direção para a esquerda? O que é que nós temos aqui? O sinal proibido
de mudar de direção à esquerda. Ou seja, não. A sinalização presente indica, este também é de quinta-feira, indica-me, o sinal de cima indica-me via com prioridade, juntamente com o painel adicional, indica-me que há o traço mais grosso, que vocês estão a ver ali embaixo, indica a mudança, ou seja, eu se quiser continuar a circular na via com prioridade, tenho que mudar de direção à direita. Vamos ver então as hipóteses de resposta. Fim, não, exatamente, mudança de direção da via com prioridade. Vamos fazer aqui um bocadinho até à 10. Este sinal de obrigação indica, este é o tal que falámos agora na aula para vocês não confundirem, a seta está na diagonal, portanto não é a obrigação nem de virar à direita nem de virar à esquerda, mas sim a obrigação de contornar aquele obstáculo. Vamos lá ver. Exatamente. A obrigação de contornar a placa pela direita. Este sinal obriga a... Este também é de quinta-feira. É o famoso sinal de cedência de passagem. É o único que é triangular com o vértice invertido. Portanto, obriga-me a ceder a passagem a todos. Ok? Portanto, no próximo cruzamento ou entroncamento. Portanto, cedência de passagem a todos os veículos que circulam na via que me aproxima. Perante a sinalização, fim da proibição da ultrapassagem, é permitido ultrapassar, ou seja, passa a ser permitido executar a manobra de ultrapassagem. Este sinal determina aqui, mais uma vez, a mesma imagem. Portanto, não somos obrigados a voltar à direita. O trânsito não se faz em sentido único num ao quadrado azul. Portanto, tenho que contornar a placa dando-lhe a minha esquerda, que foi outra situação que falámos. Contornar pela direita, dando a esquerda à placa. Mais uma. Muito bom. Ao circular nesta via de trânsito, devo saber que, ou seja, nesta via de trânsito representa a via de trânsito central. É só olharmos ali para o sinal, ok? E vermos qual é a afetação que nós temos na via central. Ali, eu acho que é um 60, portanto tem ali um 80 e a do meio é 60. Portanto, supostamente é relacionado com isto. Vamos lá ver. A velocidade máxima recomendada não é recomendada porque é um redondo azul, não é quadrado azul. Portanto, o que está lá dentro é um redondo azul, portanto, não é recomendada. Não posso exceder a velocidade máxima, não, porque esse seria de proibição. Portanto, sou obrigado a transitar a uma velocidade não inferior à indicada no sinal. Muito bem, porque é um sinal de obrigação. Pronto, vocês agora também era só entrarem na vossa dry box e podem fazer mais um teste, como é óbvio, um ou vários testes. Não se esquecendo sempre de terminar e de verem todas as perguntas que estão respondidas. Se repararem, se não responder, fica uma cor diferente. E depois fazerem sempre finalizar. É claro que vai dar reprovado porque só fizemos 10 perguntas. Portanto, finalizamos, temos as 10 corretas, como vocês estão a ver aí. Finalizam, depois revejam e sempre que terminarem façam voltar. Podem anular aqui no X este ecrã que aparece e depois simplesmente vão outra vez a teste temático, tema 1. Se quiserem selecionar toda a sinalização já dada, se já acompanharam as aulas, tudo bem. Se quiserem apenas então selecionar a que demos hoje, proibição e prescrição específica e voltam a iniciar novamente um teste. Pronto, espero que tenham percebido. Alguma dúvida já sabem, podem expor aí nos comentários ou então através dos nossos grupos do WhatsApp.
Ok? Pronto. Muito obrigado a todos mais uma vez e disponham. Até amanhã.